Mr. President, I started fighting Gaddafi before you started. Muammar Gaddafi, da Líbia, foi um dos líderes que deixou uma marca muito forte no continente africano. Passou a vida se reinventando e é amplamente lembrado por sua paixão pela criação dos Estados Unidos da África. Mesmo depois de 40 anos no poder, Muammar Gaddafi tinha grandes ambições para o seu país e para a África. A história da sua queda é muito centrada em amor, dinheiro e traição, mas o marco que ele criou ainda é um dos mais notáveis do século XXI. They love me, all my people with me, they love me all. Durante seu reinado, Muammar Gaddafi demonstrou muito amor por um determinado país, seu povo e o presidente desse país. Mas no final de tudo, foi esse mesmo presidente, o mesmo que ele considerava seu amigo, que o traiu. O país de que estamos falando aqui é Uganda. E o líder que traiu Gaddafi não é outro senão o líder ugandense que propagou sua traição, Yoweri Museveni. Em 2016, o presidente Yoweri Museveni de Uganda escreveu uma carta criticando os Estados Unidos, Reino Unido e a OTAN por sua intervenção na Líbia e na região do Oriente Médio. This marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya, who now have the opportunity to determine their own destiny in a new and democratic Libya. New and democratic Libya. Mas por quê? Por que Museveni decidiu trair Coronel Gaddafi? Antes de nos aprofundarmos no porquê, vamos ver como eles se aproximaram, como se tornaram amigos e o que realmente aconteceu para que Museveni tivesse que trair seu próprio amigo. Even after 40 years in power, Libya's Colonel Gaddafi has some bold ambition. O relacionamento de Gaddafi com Uganda não começou apenas quando Museveni chegou ao poder. Gaddafi era um amigo de longa data de Uganda. Seu relacionamento com este país que tanto amava começou já na década de 1970, durante o regime de Idi Amin. Durante este tempo, ele forneceu apoio econômico e militar ao governo de Amin. Quando o governo e o regime de Amin estavam sob ataque, ele enviou tropas líbias para ajudar a resgatar seu regime falido contra Museveni e outros dissidentes que terminaram em desastre. Idi Amin mais tarde fugiu de Uganda para a Líbia e depois se estabeleceu na Arábia Saudita em 1979. Após a derrubada de Amin em 1980, Uganda organizou e realizou eleições que Museveni alegou terem sido fraudadas, arrastando Uganda para uma guerra civil entre Museveni e o governo de Obote em 6 de fevereiro de 1981. Sua unidade rebelde ficou presa devido à falta de suprimentos e munição militar. Quando Museveni aproximou a CIA e o Reino Unido em busca de armas, ele foi rejeitado devido à sua proximidade com Gaddafi. De acordo com o registro desclassificados da CIA, em 1982 o governo da Líbia forneceu armas pesadas e lançadores de foguetes ao Museveni, aumentando muito sua unidade rebelde e tornando sua vitória possível em janeiro de 1986. Nos primeiros dias do governo de Museveni, a Líbia treinou seus militares. Na verdade, as agências de inteligência de Museveni, que são a Organização de Segurança Interna e Externa, receberam seus nomes em homenagem às contrapartes da Líbia. Gaddafi faria inúmeras viagens a Uganda e se apaixonaria com o país através da realização de investimentos e construção de infraestruturas. Por exemplo, a Líbia comprou 51% das ações da Uganda Telecom Limited e 60% das ações da empresa têxtil, conhecida como TriStar. Também fez investimentos substanciais em um banco tropical africano, uma corporação nacional de habitação e construção, o Hotel Windsor, o Hotel Lago Vitória e tantas outras empresas. Gaddafi até convenceu ao Museveni a não vender petróleo não refinado, prometendo ajudar a construir a refinaria e o oleoduto da Uganda ao Quênia. O amor de Gaddafi pelo reino Olulimba tornou-se um principal financeiro dos projetos do reino, incluindo a construção desse mega palácio para a comunidade muçulmana de Uganda. Ele também ajudou a Ruanda, a Singapura da África, a lutar contra os rebeldes que invadiram o país em 1990, ajudando-os com armas que foram transportadas para Uganda e depois levadas para Ruanda pelo regime de Museveni. Gaddafi deixou um legado duradouro com uma mesquita magnífica e astuta, com capacidade para acomodar 3.000 fiéis. Essa bela mesquita é a segunda maior em toda a África Oriental. Durante suas inúmeras visitas, ele até brincou com Museveni pedindo-lhe para governar por toda a vida e perguntou por que ele se dá o trabalho de realizar eleições. Em uma das suas visitas, ele até promoveu o filho de Museveni, Muhoozi, de capitão a
maior e ele próprio estava sentado nas fileiras do seu filho. Nas eleições de 2001 e 2009, Gaddafi financiou as campanhas eleitorais de Museveni, dando-lhe muito dinheiro para as suas campanhas. Durante esse tempo, esse parecia um relacionamento inquebrantável que beneficiava os dois, mas não duraria. Então, por que Museveni entregou Gaddafi aos seus inimigos? Isso pode ser reduzido a dois fatores. Primeiro, são os interesses ocidentais e o outro são as ambições de Gaddafi. Como o primeiro presidente de Ghana, o incendiário Kwame Nkrumah, que veio com a ideia dos Estados Unidos da África, investiu muita retórica energética e recursos na busca pela unidade africana durante uma reunião em 1989. O líder líbio ajudou a convencer 45 chefes de Estado a aprovar a criação de um sindicato africano que sucedeu à Organização da Unidade Africana. E por mais de uma década ele foi o maior patrono e o defensor mais declarado. Nesse mesmo ano, Gaddafi teve a ideia dos Estados Unidos da África, unindo todo o continente, criando uma única moeda e um único exército. Para Gaddafi, a União Africana seria usada como plataforma de lançamento para a criação dos Estados Unidos da África. Se havia alguém que defenderia algo dessa magnitude, era Gaddafi. Estima-se que cerca de 15% do orçamento operacional da União Africana fornecido pelos Estados membros veio da Líbia. Seu movimento em direção à integração nunca passou despercebido. Colonel Gaddafi has some bold ambitions. His ideas for African unity involve the creation of a United States of Africa. Seja real ou imaginado, essa foi uma ideia assustadora para as potências ocidentais e alguns líderes africanos que se preocupavam com suas posições e influência na África Unida. A ideia dos Estados Unidos da África dividiu os líderes africanos sobre o assunto e entre os quais foi o Yoweri Museveni. Yes, but I bring up a case of another thing, even though it may sound as if I'm interfering here, or I shouldn't. You're most welcome. I'm aware of Mr. Gaddafi's approaches and efforts to get a foothold in your part of Africa and all, and I just like to intervene and... Ok, imagine, um homem que Gaddafi ajudou chegar ao poder, financiou suas eleições, apoiou o governo vitalício e investiu muito em seu país, agora está lhe vendendo para o Ocidente. Duas razões explicam a discordância de Museveni. Primeiro, foi uma ameaça ao seu próprio controle do poder em Uganda. Quero dizer, embora Museveni apreciasse o apoio e o lisonjeasse, em sua mente ele não lutou para tomar o poder para estar sobre outro líder. Era ele ou ninguém mais. Em segundo lugar, Museveni é um bloqueador de poder regional para o Ocidente na região do Grande Lago. Nessa posição, ele serve aos interesses do Ocidente por meio de intervenções militares em países como o Congo e a Somália, além de fornecer inteligência à CIA e aos líderes regionais para o seu domínio na África. Percebes? Ainda não? Ok, veja. Mr. President, I started fighting Gaddafi before you started. What? I started fighting Gaddafi before you started. Quando Museveni analisou tudo, ele escolheu seu lado, colocando os interesses do Ocidente antes dos seus companheiros líderes africanos. E é por isso que quando a sugestão foi oficialmente apresentada durante a reunião da União Africana em Accra em 2007, Museveni e o líder sul-africano Thabo Mbeki, sim, é esse mesmo Thabo Mbeki que falou sobre a dependência do dólar no nosso vídeo passado, Let's walk away from the dollar. fecharam ferozmente. Ele estava com medo de que, se defendesse a ideia de Gaddafi, a ira ocidental cairia sobre ele. Ele estava muito ciente de quem o mantinha no poder e se eles o quisessem no dia seguinte, ele iria embora. Por outro lado, ao trair Gaddafi, ele ficou preocupado que Gaddafi provavelmente se vingasse dele com o uso do seu rolô compressor militar e financeiro para destabilizá-lo, algo que ele conhecia muito bem. Museveni entendeu claramente que resistir a Gaddafi era muito mais fácil do que resistir ao Ocidente. A questão aqui não era tanto que Museveni discordava de Gaddafi, mas de como ele reagiu às ambições de Gaddafi, que equivaliam a uma traição. Agora, graças a Deus pelo Wikileaks, foi por causa de Julian Assange que tivemos o conhecimento do que aconteceu no dia 13 de junho de 2008. Enquanto assistia à graduação do seu filho em Fort Leavenworth, nos Estados Unidos, Museveni manifestou a sua preocupação ao secretário do Estado adjunto para os assuntos
africanos, o general Gendai Fraser. O general apavorado denunciou ao presidente que ele representava um problema para a África e que estava pressionando para a criação dos Estados Unidos da África, e seria governada por um presidente e que certamente não considerava visível nem desejável, devido às diferenças culturais e linguísticas do continente. Mas sabe, Museveni também afirmou que Gaddafi pressionou pequenos países africanos por meio de subornos e outros meios, tornando os pequenos países da África Ocidental com medo de participar plenamente ou falar durante as Nações Unidas, União Africana e outras reuniões internacionais. As tensões entre os dois atingiram um pico histórico, fazendo com que ele se preocupasse com o fato de Gaddafi estar planejando atacar seu jato enquanto cruzava o espaço aéreo internacional. O pai de Museveni chantageou Gaddafi dizendo que sua visão dos Estados Unidos da África era para garantir a propagação do Islã no continente, pelo que Museveni pediu ajuda aos Estados Unidos da América para lhe fornecer informação adicional de radar aéreo sempre que sobrevoasse as águas internacionais. Meses depois, ele substituiria seu antigo jato Gulfstream por um novo jato Gulfstream 5 de luxo, a um custo de 88 bilhões de shillings ugandenses, equipado com capacidades antiterror aprimoradas. Na época, era o único do seu tipo conhecido por ser propriedade de qualquer outra pessoa no continente. A paranoia de Museveni em relação a Gaddafi não era necessariamente sobre os Estados Unidos, mas a popularidade de Gaddafi em Uganda. Veja, na comunidade muçulmana, o líder líbio foi elogiado por sua generosidade com a mesquita e outros projetos. Reinos como Turo se beneficiaram muito com ele, com outros alinhados, tornando-o muito popular. Quando Gaddafi se reuniu com as autoridades do reino de Buganda, o maior do país, em 2008, sem o conhecimento de Museveni, e fez uma visita surpresa ao reino, realizando uma reunião de 37 minutos, o governo viu esse movimento como uma tentativa de minar Museveni, que estava em desacordo com o reino na época. Durante o evento da juventude afro-árabe, Gaddafi mudou de ideia e disse que agora queria trabalhar com líderes tradicionais e não com presidentes eleitos para alcançar seu projeto dos Estados Unidos da África. E assim, em janeiro de 2009, Gaddafi organizou e financiou líderes tradicionais em todo o continente africano para discutir a unidade africana, que enlouqueceu Museveni e acabou impedindo líderes tradicionais de Uganda de comparecer ao evento. Em retaliação, Gaddafi esnobou uma reunião da União Africana sobre a situação dos refugiados realizada em Kampala em outubro de 2009, na época em que ele era o presidente da União Africana. Em 2010, a relação entre os dois deu meia volta. O líder líbio voltou em grande estilo a Kampala graças às intensas manobras diplomáticas. Com todas essas tensões e suspeitas, quando a OTAN e seus aliados lançaram um ataque contra Gaddafi, um dos líderes que se beneficiou diretamente foi Museveni, e por isso ele não se envolveu. The place where Gaddafi was finally captured is at this point, but he was still very much alive. From here, they took him to another location, and everybody we've spoken to says he remained alive at that point. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power. 100%. Oh, eu tinha me esquecido de mencionar que Gaddafi estava zangado com Museveni porque ele, deliberadamente, o enganou sobre a oferta do ex-presidente dos Estados Unidos sobre a destruição de armas de destruição em massa. Your decision to declare and then to begin to dismantle the nuclear program and the chemical weapons program. You said at the time that Libya expected some enormous benefit, a very real benefit. And many people in Libya say they're still waiting for that benefit. What is Libya waiting for? What do you expect from the West? ما أعتقدش أن أمريكا I don't believe America fulfilled its commitments and pledges vis-à-vis Libya regarding this point. We have been told that President Bush is a man that honors his own word, and so far we are not so sure of that. What specifically are you waiting for the U.S. to do? What complaint do you have with President Bush?
Acontece que Museveni havia convencido Gaddafi de que o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, retiraria as sanções à Líbia e abriria portas para investimentos americanos em seu país se ele destruísse suas armas de destruição em massa. O líder líbio destruiu todas as armas que tinha para que pudesse ter paz com o Ocidente. Porém, mais tarde, estava convencido de que havia dado a Bush uma vantagem decisiva na campanha quando Gaddafi reclamou que alguns agentes da inteligência britânica disseram que Museveni o havia vendido vivo. Este acabou sendo o maior erro de Gaddafi em toda a sua vida, que levou à sua queda, porque se ele não destruísse e possuísse as armas nucleares ou ainda tivesse o programa nuclear, isso funcionaria como um impedimento para a OTAN e seus aliados atacarem a Líbia. Avançando para 2021, Museveni tem tentado se fazer de herói e tentar entrar no lugar de Gaddafi para se tornar um campeão da unidade africana em finanças e segurança, promovendo a Federação da África Oriental na região dos Grandes Lagos Africanos: Burundi, República Democrática do Congo, Quênia, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda, com a ideia de tornar esses países como um único Estado soberano federado, bem como preservando a identidade africana. Você deve ter ouvido falar sobre sua famosa e dura proibição e punição da agenda gay em Uganda, tornando-o o líder mais falado no continente atualmente. Sim, o senhor gosta de atenção. Bem, ele é forte em algumas áreas, embora lhe faltasse tenacidade, carisma e, acima de tudo, o músculo financeiro para criar um projeto enorme através da borda. De certeza que não vai conseguir fazer o que Gaddafi fez no continente, isso é óbvio. Também os seus manipuladores não ficarão felizes se ele atingir esses objetivos específicos e ambições. Refiro-me ao Ocidente porque essa é a mesma razão pela qual ele lutou contra Gaddafi. Durante seu discurso na inauguração de 2021, ele rotulou a OTAN e seus aliados de agressores. The security situation in Libya was created by the arrogant and irresponsible actions of some actors that took actions that were against the express position of the African Union. I can reveal to you that those actors had a narrow escape. I contacted His Excellency Jacob Zuma of South Africa and proposed that African armies that so decided to intervene in Libya and confront and teach a lesson to those aggressors who were let down by Muammar Gaddafi, who abandoned Tripoli without a fight. Although at that time I did not have direct link with Muammar Gaddafi, I advised his envoy, who came to see me here, to turn Tripoli into a Stalingrad, so that if the aggressors so wished, could come on the ground and we fight man to man. Agora, aparentemente, Museveni estava furioso com as pessoas que mataram e derrubaram Gaddafi. A ironia disso é que essas são as mesmas pessoas para quem Museveni estava escrevendo e vendendo o homem forte africano. Após a queda de Gaddafi, todos os seus bens em Uganda foram congelados e Museveni não podia nem mesmo salvar o legado da Mesquita Nacional que Gaddafi construiu. O nome dele teve que ser retirado. It was named the Gaddafi Mosque after completion in 2008 as a tribute to former Libyan leader Muammar Gaddafi, whose government paid for it. Now, close to 2 years after Gaddafi was killed, the Uganda Muslim Supreme Council has dropped the name to appease the current Libyan government. It's now a national mosque because some people, I think, detested the name, those people in power, and yet we wanted to cooperate with them. We had to go by their condition of removing Gaddafi mosque. É essa mesma pessoa que fala do legado de Gaddafi. Claramente, Gaddafi é o único líder africano que Museveni mais temia. O poder que ele exercia rasgou definitivamente a Líbia, assim como o continente, reduzindo-o à posição de menino de recados. Porém, com sua derrubada, surgiu um vácuo que Museveni havia se posicionado para tomar com o apoio das mesmas pessoas que o derrubaram. Com toda a honestidade, Museveni não poderia fazer nada para salvar Gaddafi. A única coisa que ele poderia ter feito é talvez não vender e chantageá-lo para seus inimigos. Mesmo que ele quisesse uma intervenção militar, não há como salvar seu regime. Museveni é presidente de Uganda desde 1986, sem sinais de deixar o poder. Quando o tempo de Museveni acabar, essas mesmas pessoas que silenciaram Gaddafi virão atrás dele. E por causa da sua traição e delação, não haverá mais ninguém para salvar
salvá-lo. O que você acha dessa amarga e dura traição? Deixe as suas opiniões nos comentários. Se você quiser saber como ele foi assassinado, assista esse vídeo em sua tela ou assista esse outro. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis sobre a África. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!